Estamos aqui ao vivo, novamente, trazendo temas sempre de interesse. Eu sou Sheila. E eu sou Esteban. Nós somos o Bio2, Biodança Bio2. Estamos aqui transmitindo ao vivo desde Brasília. E a nossa live de hoje é sobre um tema muito, muito interessante, que é o direito que todos nós temos ao ócio. Há um momento de deixar de fazer coisas, não ser produtivos, ou ser produtivo de uma maneira muito diferente e muito mais gostosa, que é poder fazer o que a gente quer. Então, essa que é a nossa live de hoje. Nós somos o Bio2, Biodança Bio2, como falamos. Falamos de Brasília, estamos em Brasília, somos facilitadores de biodança, e aqui em Brasília nós temos 2 grupos semanais, terças e quartas-feiras, às 20 horas, a partir das 20 horas, na Asa Norte, 712, 912 Norte. E a biodança é um sistema evolutivo de desenvolvimento humano e trabalha com música, movimento, sim, em grupo, é uma atividade, um sistema grupal. E muita gente pergunta, é terapia, assim, acaba sendo profundamente terapêutico, mas assim, a princípio não é oferecido como um sistema muito focado como um sistema terapêutico, né? Não é centralmente terapêutico, mas acaba sendo profundamente terapêutico ao longo do tempo. As pessoas, a prática de biodança é semanal, uma vez por semana, isso que nós chamamos grupos regulares de biodança. Então... E estamos aguardando, as pessoas estão chegando aos poucos. A nossa live ela começa às 19h30. Todas as segundas e sextas nós temos lives às 19h30. Nas segundas nós falamos sobre algum conteúdo muito do nosso dia a dia, os nossos desejos, as nossas dores, temas muito atuais. E o que isso tem a ver com biodança? Como a biodança pode trazer benefícios em diversos aspectos. E na sexta-feira nós trazemos um bate-papo com pessoas que fazem biodança e falam de sua experiência, de quais foram os benefícios, qual foi a experiência que elas tiveram com a biodança. Então, quem quiser pode assistir ao vivo. É sempre um bate-papo descontraído e todas as perguntas, contribuições, todas as participações são sempre muito bem-vindas. O tema de hoje é um tema muito interessante e que tem muito a ver com o nosso dia a dia, porque vamos falar sobre o ócio, sobre o direito ao ócio. Mais do que o ócio, o direito de desfrutar do ócio. Tem muita gente que não aguenta ficar sem fazer nada, né? Se sente ansioso, se sente culpado, né? E não está sem fazer nada, porque na verdade a pessoa está respirando, está tomando água, está vivendo. Não estou fazendo nada, estou vivendo. Que já estou sempre, muito... né? De alguma forma tem alguma atividade, nem que seja orgânica, né? Física. Sim, claro. Mas se estamos vivos, né? É natural do vivo a atividade. Sim, né? Mas se eu, por exemplo, ouvir música, a gente ouvir o canto dos pássaros, estar em contato com a natureza, contemplar e não fazer nada, é maravilhoso. É uma questão muito importante para a nossa vida, que a gente vai deixando assim... Contemplação, né? Capacidade de... a possibilidade de contemplar, estar num espaço em contato com a natureza, isso é maravilhoso, é necessário. Desacelerar, relaxar, diminuir a quantidade de pensamentos, né? Com certeza, isso é fundamental para a nossa vida e deveria ser assim um direito que a gente não se furtaria nunca de exercê-lo. Mas o que acontece é que no dia a dia temos que ser muito... Eu lembro durante a pandemia que eu sou professor, trabalho numa escola e começamos a trabalhar com todas essas plataformas virtuais durante a pandemia, né? E tinha umas colegas que têm mais facilidade, que têm uma idade menor,
são mais novas. Aí, então, e as outras falavam assim, as outras colegas, em geral, são professoras do ensino público, né? Em geral, são mulheres, eu também estou aí. E elas falavam assim, essas produtibonas, a produtibona que produzia muito, muito rapidamente, eu tinha muita facilidade com as redes sociais, com a internet, com esse mundo virtual, né? Esse mundo paralelo, né? Muitas vezes chamamos de mundo paralelo. Então, as produtibonas, eu lembro muito. As produtibonas não precisam humilhar nós, que somos mais lentos, que não conseguimos produzir tão rapidamente, né? Tanto conteúdo. Então, estamos aqui produzindo conteúdos de valor, conteúdos interessantes. E hoje nosso tema, como estávamos falando, é o direito ao ócio, um direito que todos nós temos e deveria ser garantido assim. Não acredito ser garantido por lei, exagerando um pouco assim. Ter tempo para não fazer nada olhando com um olhar produtivo, né? De produção, de empresário. Desempenho, né? De desempenho, de competição, um olhar empresarial. Mas se não, como não fazer nada? Sim. Ingerir alimentos, tomar uma bebida, tomar um bom vinho, ver o pôr do sol, essa contemplação é uma maravilha. Isso é uma maravilha que a gente raramente faz. Então, é isso. E aí, começamos com uma pergunta. Vamos começar com uma pergunta. Assim, quando foi a última vez que você fez algo porque realmente você gostava? Eu fiz uma coisa que eu gosto muito de fazer. Só por isso? Só por isso, né? E não por um rendimento, nem para tirar uma foto e depois postar no Instagram ou no Facebook, onde seja. É que não envolvia nenhuma obrigação, nenhuma vantagem, que não havia nenhuma relação produtiva, né? Sim, nenhuma necessidade de desempenho. Sim. Enfim. Ou demonstrar para os outros que você está fazendo. Ou mostrar para o outro. Se o outro bebe, mas se não... Fazer por fazer. Fazer pela alegria de estar ali, né? Pelo prazer, pelo desfrute. Né? Vamos receber as pessoas que estão chegando. Aí nós tínhamos um que está em espanhol. Gostei muito, meu idioma materno. Então, em corpo e alma, nutrição. Também Valdemir, Daniel. Dani chegou, Fabrício, seja bem-vindo, Daniel. Fabrício também está aí. Boa noite, boa noite. Todos, boa noite. Para todos. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. E boa madrugada para quem é da madrugada. Por quê? Porque essas lives e todos esses conteúdos ficam gravados no nosso canal de YouTube. Entre, ativem o sininho para receber as notificações. Todos os dias está tendo novas postagens de conteúdos muito interessantes. Algumas são lives inteiras e outras são recortes, né? Outras são edições mais pequenininhas de lives e também de vídeos. A gente também faz vídeos sempre com conteúdos, com temas interessantes, tratados de uma maneira bem leve e sempre sobre a óptica da biodança. Né? E estamos transmitindo essa live pelos 3 canais ao mesmo tempo: YouTube, Facebook e Instagram. E se você quiser, pode nos assistir agora pelo YouTube, onde a imagem é muito melhor, né? É muito melhor, muito mais confortável. E se inscreva, se quiser, se inscreva no nosso canal no YouTube, onde nós temos outras lives, outros conteúdos interessantes. Isso. Então, vamos ao tema? Vamos ao tema, então. Vou ver aqui a telinha. Então, esse é um dos sintomas, né? Quando a gente busca essas perguntas que o Estevam acabou de fazer, qual foi a última vez que a gente fez algo simplesmente porque... Por gosto, por prazer, porque a gente quer fazer. Porque estava gostoso fazer. Né? Muitas vezes, quando a gente procura no backup aqui, quando a gente procura, não acha que eu fiz assim, sem um motivo, sem uma produtividade, que eu não fiz para o trabalho, que eu não fiz. Aí nem lembro, cara, aí você me pegou. É muito comum que aconteça isso. Então, porque estamos numa sociedade baseada no desempenho, sim, na produção, na produtividade. Então, se eu não sou produtivo, então também eu sou considerado uma pessoa assim folgada, uma pessoa que não
não produz muito, não é bom de trabalho, não é bom de serviço, ele tem que ser assim, ágil, rápido e produzir muita coisa, produzir muito, tem que ter uma produtividade, e muitas vezes, assim, o estado de ócio é um estado de inação, né? Um estado de aquietação, de repouso, de folga, realmente, muitas vezes precisamos descansar. Então, essas experiências de liberdade, de autonomia, que envolvem o uso de habilidades, muitas vezes nem descobertas em nós mesmos, não temos habilidade para quê? Eu vou lá e trabalho, fico em casa, crio meus filhos, mas não sei quais são minhas habilidades. De repente é cozinhar, e eu nunca cozinhei, porque nunca tive tempo. De repente é uma coisa que está assim, ao alcance da mão, e a gente nunca fez, nunca nem experimentou. Então, na atual sociedade, que é um consumismo exacerbado, né? Nessa sociedade Que tudo pode ser hipermaterialista, Não, e o que é mais interessante? Tudo é quantificável. E mais do que quantificável, tudo é monetizável. Quer dizer, eu posso Sim, transformar qualquer coisa no produto em e produto e no comprar e valor vender. Claro, de venda, comprar e monetário, vender. né? No valor monetário. É, Então, nessa sociedade, até o ócio, né? com O certeza, ócio virou um com produto certeza, também, claro. né? É o que nós chamamos de lazer, né? Isso. Então, o lazer, ele é quantificável, assim, o que eu vou fazer nas minhas férias, Sim. né? Então, eu tenho lá uma relação, eu vou viajar para tal lugar, isso custa tanto, eu vou ficar em tal hotel, eu quero conhecer tal, né? Sim. Então, sim. é sempre essa... E quando saímos de férias, que é o que nós vamos fazer? Vamos descansar, relaxar, olhar para o sol, olhar para a natureza, olhar... Não, nós vamos visitar um monte de lugares e tirar foto em todos esses lugares e depois postar para mostrar e comprovar que a gente percorreu muito lugar e foi muito produtivo. E aí, como foram as férias? Muito produtivas. Eu fiz tanta coisa. Pô, não era para descansar? Você vive a vida inteira, o ano inteiro fazendo coisa. Essa questão dessa produtividade, dessa necessidade de desempenho, ela não acontece só no trabalho ou no dia a dia, mas até quando estamos de férias, precisamos mostrar que tivemos um bom desempenho. As minhas férias tiveram um ótimo desempenho. Eu viajei, fui para não sei quantos lugares, encontrei tanta gente, fiz tanta coisa. Então, é sempre essa necessidade, né, de produzir algo, né? Sim, de produzir. Marlene, inclusive, Marlene, seja bem-vinda, Marlene, noite. querida. E também Silvia e Isabel. Silvia e Isabel, biodança, são colegas da biodança. Então estamos numa sociedade cansada, né? Então, a grande maioria das pessoas, e nos grupos de biodança, um relato que a gente ouve muito dos participantes, é sempre esse cansaço, né? É um cansaço, é uma falta de tempo, né? O tempo é sempre insuficiente, né? E um excesso de atividades, né? Então, esse é um discurso cada vez mais comum, né? Então, a gente foi nessa sociedade que não para, que funciona 24 horas e que é extremamente produtiva e que precisa a todo momento de desempenho, né? E nós fomos cooptados por um modelo de um mundo corporativo. Então, o mundo corporativo que nos cobra uma dedicação plena e total, né? Quem trabalha em instituições, empresas e tudo mais sabe como que é isso, né? Esse universo ele foi levado para além do trabalho, né? Ele foi levado para casa, ele foi levado para as relações afetivas, ele foi levado para os momentos de lazer, né? Então é um modelo, é um padrão, né? De necessidade de desempenho. E é mais do que ter um bom desempenho, é mostrar que tive um bom desempenho. Sim, claro. Comprovar com foto, com vídeo, com rios, de que você tem um bom desempenho. É o que nós estamos fazendo aqui agora. E aí surgem algumas questões importantes. Por exemplo, tem pessoas que têm um medo da inatividade, né? É como se ela fosse inútil. E quando ela é inútil, ela não é ninguém.
Sim, Então, ninguém tem medo, tem um medo implícito de ser descartado. de ser Porque esquecido ou de ser esquecido, descartado, você não cumprir mais função na vida, não tem ou mais naquela função. sociedade, Eu né? tenho vários amigos, eu trabalho na escola pública. Vocês querem alguma coisa que seja mais massacrante que sala de aula, escola pública? No entanto, tenho vários colegas que já têm tempo, ó, há mais tempo, já tem tempo de se aposentar e elas continuam trabalhando. Gente, é incrível isso. Porque elas, o que eu vou fazer em casa? Eu venho para a escola, eu me sinto bem aqui na escola, estou com os amigos. Tá, tudo bem, mas você poderia fazer tantas coisas, né? O que você quer saber? O que você quer fazer? E muitas pessoas não conseguem responder essa pergunta, porque estão nesse padrão full time que a gente importou, né, dos Estados Unidos, da Europa, da Europa Ocidental, aquela questão de full time. Aqui é full time, o dia inteiro. E aí vem alguns sintomas próprios dessa situação, que é, primeiro, o medo dessa inatividade, como já tinha falado. Um outro ponto tem até um termo que se chama a enfermidade do tempo. A enfermidade do tempo são aquelas pessoas que têm dificuldade em lidar com períodos livres. Então, as pessoas têm dificuldade de lidar com os períodos livres. Se ela tem um período livre, ela enche rapidamente. Eu tô livre, então eu vou no cabeleireiro. Então eu vou resolver isso. Eu aproveito e passo ali. Então, assim, a pessoa tem uma dificuldade de simplesmente parar. E isso se chama, tem um termo moderno para isso, se chama sofre de enfermidade do tempo. Eu não posso ter tempo livre. E além disso, tem a questão da culpa, que é a culpa diante de estar num momento que não há nada a fazer, em que eu não tenho uma obrigação. Como assim? Será que eu posso ficar assim, sem ter nada mesmo para fazer? Né? E o que o outro vai falar? O que os outros vão falar? Né? Mais para frente a gente vai falar disso. Porque como que você é tomado? Você é tomado como um folgado, você é tomado como uma pessoa que não quer fazer nada, uma pessoa que não sei, uma pessoa que não quer fazer nada, uma pessoa improdutiva, né? Um preguiçoso. Não, um preguiçoso, um folgado. E tem pessoas que têm problema de ansiedade, e a ansiedade ela é maior durante os finais de semana, as férias, Sim. Os feriados. Então, assim, esse estado de ansiedade, ele fica mais elevado quando a pessoa está com tempo livre. Então, esses estados patológicos, eu diria, né? Emocionais, patológicos, eles são cada vez mais comuns na nossa sociedade. Porque nós fomos criados e moldados por um padrão que exige o tempo todo ser produtivo e ter um desempenho. O famoso full time. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Pronto, tá ligadão. Tem uma expressão bem popular, né? Que os mais jovens usam. Tá ligado o tempo inteiro. Como se a gente fosse um artefato, né? Que fica ligado na tomada, assim. Então, as pessoas que não conseguem permanecer sem fazer nada, ou sem estar assim, calmos, tranquilos, em harmonia, sem fazer nada, sempre precisa estar fazendo muitas coisas novas, consumindo coisas, sim, aquela história de comprar, de consumir, de fazer coisas, consumindo pessoas, consumindo vínculo, consumindo relacionamento, pensamentos, informações. Nossa, com essas redes sociais, com essa internet, a gente está consumindo informação o tempo inteiro. O tempo inteiro está querendo saber o que acontece. E muitas coisas que nem interessam a gente, mas a gente faz questão de saber tudo, de querer saber tudo e dominar tudo. E nessa condição, consumindo todo, aí a gente vai consumindo a vida, sem aproveitá-la, sem parar para pensar o que eu quero. O que eu quero mesmo fazer? O que eu queria agora? De repente, estou super cansado e estou querendo dormir. Ou estou com dor de cabeça, estava querendo ficar sozinho, assim, tranquilo. Não, mas eu tenho que fazer tanta coisa para o meu trabalho, para amanhã, para corrigir. Eu, que sou professor, tenho que corrigir um monte de redação de coisas para entregar para os alunos. Então, é uma voragem que nos vai engolindo, nos vai pegando e nos vai engolindo. É como se fosse consumir o tempo, né? É sumir a vida. Claro. Porque quando
esse tempo ele nunca vai ser suficiente, porque é uma quantidade tão grande de coisas a fazer, uma necessidade tão grande de estar nesse processo de desempenho cada vez maior, que o tempo nunca vai ser suficiente. E esse tempo, ele consome a vida, ele some a vida, o estado de conexão mais profunda, mais integrada, viver mais uma vida plena. de uma maneira mais intensa, viver a vida de uma maneira mais intensa. E aí, o que acontece? Na medida que eu fico cumprindo obrigações laborais, obrigações de estudo, obrigações familiares, o tempo todo, sem nem chegar a me questionar o que eu quero, qual é o meu desejo, também eu mato, simplesmente, eu acabo com o meu tempo de ócio criativo. Porque quando a gente está, por exemplo, alguém que escreve uma poesia, pode escrever uma poesia quando está dirigindo, pode escrever uma poesia quando ele está trabalhando, que tem que entregar um relatório até o final do dia. Não, ele pode quando ele está estudando para um concurso, se mata estudando 24 horas por dia, e nesse momento ele pode parar para escrever uma poesia, para pintar um quadro, para pensar como poderia resolver aquelas questões, como eu decorar minha casa. Jamais poderia. Então, esse ocupar o tempo inteiro nos tira essa criatividade tão necessária para o ser humano. Senão, a gente não sente que a gente se sente uma máquina. Aí sim, está ligado. Tem que estar ligado. 24 horas por dia ligado. E tem um detalhe, o nosso cérebro, ele precisa de momentos de relaxamento, de menos atividade, de contemplação, enfim, ele precisa desse ócio, desse desligar, né? Então, o que acontece? Se eu não desligo nunca, ou se eu desligo muito pouco, ele vai cada vez mais estando cansado. Então, a sensação do cansaço, isso causa o quê? Por exemplo, problemas de memória, né? Então, se a gente está com muita informação, começa a faltar a memória, principalmente a memória mais recente. Uma outra questão que pode acontecer, a questão do foco. Eu começo a ter dificuldade de concentração e de foco. Né? Isso tudo revela um estado de cansaço mental. Né? Sim, porque é uma questão, um estado de prontidão, se exige um estado de prontidão permanente, e a gente não, o ser humano, o corpo humano, a mente, o cérebro não tá preparado para isso, não está para essa exigência extrema a que a gente submete. Então, viver nesse mundo, esse impacto desse mundo hiperacelerado que a gente vive, dessa vida hiperacelerada que a gente leva, a gente acaba adoecendo, claro. Muitas vezes, não sei, o surmenagem, uma coisa mais extrema. Por quê? Porque entra uma pane geral, né, do organismo. Porque o organismo não é uma máquina. A gente faz de conta que é uma máquina, né? Mas o organismo é um ser vivo, né? Então, essa sensação de dar conta, de que a gente vai dar conta de tudo, e muitas vezes quando a gente coloca no papel, quando a gente vai com a agenda e escreve no papel, nossa, eu fiz tudo isso. Nossa, tudo isso que eu fiz no dia. Não temos essa sensação. Ultimamente eu tenho tido, o que eu estou falando aqui, eu tenho tido bastantes dias, eu tenho a sensação de que o dia durou um século. Nossa, eu lembro do começo do dia, que foi lá atrás, quando eu deixei o carro na oficina, depois peguei o Uber, depois vim para aqui, foi lá. Nossa, e depois, no final do dia, à noite, eu falo assim, nossa, eu fiz tudo isso? Gente, que loucura, eu fiz tudo isso. E amanhã tem mais. Nossa, é demais. Mas qual a origem, né? Então, um ponto importante para a gente falar da questão dessa falta de direito, né, e de estar autorizado ao ócio, qual a origem disso? Será que sempre fomos assim, né? Uhum. E diversos autores atribuem a origem desse estado atual ao início, né, na Revolução Industrial, né? Então, a partir da Revolução Industrial, que foi final do século XVII, começo do século XVIII, né? Houve uma transformação
no comportamento das pessoas. Então, a sociedade industrial, quer dizer, a sociedade que nasce a partir da Revolução Industrial, ela começa a se caracterizar por essa necessidade dessa produção em série, né? Então, o que começa dentro da indústria, né? Ela vai se expandindo e contaminando e transbordando para outros aspectos da vida, né? Além do trabalho. E aí a gente começa a ter um comportamento, um padrão de comportamento que está ligado a essa sociedade industrial em que vivemos, em que é uma sociedade que precisa produzir muito, em que vale o desempenho, em que vale os valores monetários, né? Então, essa é uma característica, e mais, a gente estava falando até das férias, né? No momento de lazer, a gente tem uma lista de coisas e de lugares para ir e para conhecer, e para depois tirar fotos e depois postar na internet. Então, sim, para comprovar o que você realmente comprovar o desempenho. Eu visitei muitos lugares, eu fui a muitos lugares. E tem gente que faz um roteiro de viagem. Não vai descansar, não. Vai continuar viajando. E a vantagem é contar que você foi a muitos lugares. Nossa, eu fui... Não há nada de errado, eu fui problema em viajar. Nós gostamos muito de viajar também. Bom demais. É bom demais. Mas eu não posso fazer das minhas férias, né, um lugar de alto desempenho. Essa é a questão. De altíssimo desempenho, depois chegar nas férias. E aí, deu para descansar? Bom, não, eu estou mais cansado que em dezembro. Estou precisando de férias agora, férias das férias. Eu estou precisando de tirar férias agora para descansar. Então, nós estamos transmitindo, né, essa live ao mesmo tempo nos 3 canais, YouTube, Facebook e Instagram. Você pode nos ver no YouTube, é melhor, a imagem é bem melhor. Se quiser também, se inscreva em nosso canal no YouTube, tem outros conteúdos, outros assuntos sempre muito ligados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. E como a biodança, já que somos facilitadores de biodança, o que a biodança, como um sistema de desenvolvimento humano, tem a ver com esses temas, com esses assuntos que nós estamos tratando aqui. É um bate-papo descontraído e todas as pessoas que estão chegando são bem-vindas e podem tirar dúvidas, fazer alguma contribuição, falar de suas experiências naquele tema, enfim. São muito bem-vindas. E também são convidados aqui na bios do nosso perfil de Instagram, tem um link para ir para o YouTube. Se vocês quiserem, podem assistir a live no YouTube. A gente está transmitindo simultaneamente pelas três redes sociais. Nosso canal de YouTube, Instagram, Facebook. Essa live está sendo transmitida pelos 3 canais simultaneamente. E vamos a dar as boas-vindas a Janira, que já tem um tempo que está com a gente, Mariana também, Melo, que não sei bem, porque tem uma sigla aí, uma inicial, Pacheco também, sim, e Spargo Girl, me parece, pela foto, eu acho que é Gabriela que ha dançado com a gente, tem dançado com a gente algumas vezes. Ou ao menos uma vez. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos e todas muito, muito bem-vindos. Nós somos Bio2, estamos transmitindo daqui, de Brasília. Nós somos facilitadores de biodança e temos grupos regulares de biodança. A primeira sessão experimental é sempre gratuita, a primeira aula é gratuita e vocês podem se aproximar. Nós estamos aqui no Plano Piloto de Brasília, mais precisamente na Asa Norte, com 2 grupos semanais, a partir das 20 horas, sempre. Sempre vai ser na terça e quarta-feira, a partir das 20 horas, na 912 Norte, numa escola infantil, de manhã e de tarde, escola infantil, e à noite nós temos biodança terça e quarta-feira. A primeira sessão, quem quiser conhecer, quem não conhece ainda a biodança, a primeira sessão experimental é gratuita, sim? Pode chegar, sem problemas, que a gente serão recebidos com muito carinho no grupo de biodança. Então, vamos saber,
de que não se trata, que é o que não é, de que nós não estamos falando. Não estamos falando de ser uma pessoa preguiçosa, de ser uma pessoa improdutiva, de ser uma pessoa que não liga para nada, que não tem responsabilidade nenhuma. Não. Estamos falando justamente do direito que todos nós temos a um ócio criativo, ou simplesmente não criativo, um ócio para não fazer nada. Direito um ócio improdutivo. Improdutivo, o importante é que seja improdutivo. Muitas vezes é. Nós temos aqui um símbolo, aqui de trás, temos um símbolo muito importante do ócio, que é a nossa rede. A gente não abre mão. A Sheila é baiana, aí a Marlene sabe muito bem o que eu estou falando, porque a Marlene também é da Bahia, está aqui acompanhando a gente. É um símbolo do ócio maravilhoso que todos nós merecemos. Não se trata de ser um folgado, um preguiçoso, uma pessoa, um indolente, uma pessoa que não quer fazer nada. Não se trata de nada disso. Se trata do direito que nós todos deveríamos ter e cada vez mais, porque se o ser humano está evoluindo, cada vez deveríamos trabalhar menos. Acontece que agora a gente já nem se aposenta mais. E quando tem direito a se aposentar, muitas pessoas não querem se aposentar. Gente, se eu pudesse me aposentava agora, nesse segundo. E agora, com essa facilidade de comunicação, né? E que a internet está em toda parte, então, quando a gente sai do trabalho, pode continuar trabalhando. Então, às vezes, está trabalhando em qualquer lugar, em qualquer hora, porque você está sempre ligado. Né? E se você não colocar limites, o chefe, nossa, o chefe vai te exigir. E tem uns chefes que depois falam assim, divirtam-se. Te passa um monte de obrigações, um monte de trabalho pesado, né? Aquele bem denso, e depois te fala, divirta-se, meu amigo querido. Pô, divirta-se. Trabalhando, como que eu vou fazer? Então, um exemplo é o relato. E aí vamos para nosso grupo de biodança. Muito, muito, muito comum que as pessoas... A Sheila, como é mais discreta, falou, vivemos uma geração do cansaço. Vivemos num mundo do cansaço. As pessoas estão sempre cansadas. Eu não diria que está cansada. Ela é muito discreta. Exaustas, exauridas. Não conseguem nem respirar mais. Estão quase mortas de cansaço. Todos estamos assim. Então, por exemplo, participar de um grupo de biodança semanal, um grupo regular de biodança, tem sido um desafio para muitos que querem participar e que adoram participar no grupo de biodança, porque faz muito bem e ele se sente muito bem, mas muitas vezes não conseguem chegar. Tem gente que vem direto do trabalho, por quê? Porque falam, se passa um caça, não consegue sair mais. Não consigo sair mais, porque aí eu vou falar, eu estou meio suave, vou tomar um banho. Aí eu tomo um banho depois, e relaxo um pouquinho, aí eu olho para minha caminha, ela me chama, porque tem saltos, a pessoa não está conseguindo nem respirar mais. Então tem sido um desafio, a esse ponto chegamos, que a pessoa gosta demais. A pessoa quer fazer, nossa, estou fazendo um curso de cerâmica, estou fazendo uma coisa que me faz tão bem a alma, estou fazendo dança de salão, estou fazendo biodança, estou fazendo coisas tão boas, mas eu não consigo ter regularidade. Por quê? Porque eu trabalho tanto que não aguento mais nada. Quando eu chego em casa, estou prostrado. E final de semana? Muito comum aqui em Brasília. Final de semana, estão todos os carros alinhadinhos lá, em frente aos prédios, e as pessoas exaustas dentro de casa, prostradas, jogadas no sofá, na cama mesmo, não conseguem nem sair da cama. Essas são as reclamações que a gente tem nos grupos. E aí vem uma questão importante, que é essa dificuldade de permanência, né? De sustentação. Sim. Porque é uma dinâmica tão grande, tão intensa, que às vezes as pessoas têm uma dificuldade básica de permanência. E de permanência em qualquer coisa, né? Então, um relato importante de pessoas que conseguem ficar 6 meses até 1 ano no grupo de biodança é que essa permanência no grupo leva ela a ter uma permanência também em outros lugares. Em outros âmbitos. Em outros âmbitos, né?
E isso é importante, porque ela começa a perceber que essa quantidade de atividades e de ações, elas precisam ser diminuídas para que se possa concentrar e permanecer naquelas ações que ela precisa naquele momento, que são mais importantes, mais construtivas e que lhes trazem mais saúde, mais equilíbrio. Então, essa percepção parece óbvia, mas no corpo, no dia a dia, muitas vezes não é óbvia. Não é nada óbvio. Não é a gente consome o próprio corpo, a própria energia, e consome até o final, até acabar. Quando acaba a bateria, a gente cai. E aí o tempo não é vida, o tempo é dinheiro, né? Tem uma expressão que diz Sim, tempo uma expressão dinheiro. Bem saxônica. Né? E é sinônimo, se é dinheiro, é sinônimo de produção, é sinônimo de desempenho. E não de vida plena, de vida intensa, de vida com significado. Então, se perde. É comum que essas pessoas estejam perdidas, elas estão sendo levadas pelas necessidades, pelas demandas que são cada dia maiores. E perdem a única coisa que de fato temos, que é o tempo de vida. E é o protagonismo que nós precisamos ter da nossa própria vida. Que é a nossa proposta no Bio2, resgatar esse protagonismo de vida, de fazer o que eu quero fazer, quando eu quero fazer e do jeito que eu quero fazer. Ao menos no meu tempo livre. Claro que a gente tem um tempo que dedica a trabalhar. Senão, como que a gente vai se alimentar, como que a gente vai viver, como que a gente vai pagar as contas. Mas, e no outro tempo? Eu trabalho também, eu me preparo para trabalhar. E eu sou um animal de trabalho e também nem me questiono. Tem gente que nem se questiona. Ou tem gente que, como eu já falei várias vezes hoje, tem tempo de se aposentar, de descansar, de aproveitar a vida, está novo, mas quer continuar trabalhando porque não sabe fazer outra coisa. E aí tem algumas objeções muito comuns, né? Essa que eu acabei de falar, tempo é dinheiro, né? Sim. Se eu paro, a concorrência não para, então eu também não posso parar nunca, porque senão, se eu paro, eu já perdi, né? Já estou atrás. Não me sinto feliz sem fazer nada, eu preciso fazer algo sempre. Me sinto culpado, né? Uma fala muito comum é essa: eu me sinto culpado se fico sem fazer nada. E não fazer nada é chato. Quer dizer, e assim, coisas que a gente muitas vezes, num primeiro momento, não vê. A Sheila acabou de falar, a concorrência não para, eu não posso parar. Não, mas isso é no âmbito comercial ou no âmbito empresarial. Não. Em todo lado. Nossa, estão chegando um monte de jovens para tomar meu lugar lá no serviço público. Lá no banco, aí eu vou ser jogado para escanteio. Eu vou ser descartado, porque eu já tenho mais idade. Então, tenho que acelerar, fazer 1000 cursos, fazer 1000 coisas. Eu tenho que estar sempre em ordem, sempre alinhado. As mulheres, então, nossa, é uma ditadura da beleza das unhas, do cabelo, do esse, do outro. Tem que estar perfeito, maquiada, até o decote. Por quê? Porque não posso perder, porque é a vida da competição, a vida do correr para ser melhor, correr para ter uma performance boa na vida. É a vida da performance, e não a vida de viver, né? E nessa vida não há lugar para o ócio, não há lugar para parar, não há lugar para o repouso, não há lugar para a improdutividade. E a improdutividade sem culpa, né? E o ócio, ele é necessário. O nosso cérebro, os nossos processos mentais, eles necessitam de inatividade, de devaneio, de sonho, de descanso, né? E porque isso renova o nosso reservatório mesmo de energia mental e permite alguns benefícios. Por exemplo, uma pessoa que descansa, que consegue relaxar, que tem esses momentos de ócio, ela tem uma tendência a melhorar, por exemplo, a memória, principalmente a memória de curto prazo, aumento da capacidade de atenção e concentração. Quando a gente está muito estressado e muito cansado, perde naturalmente a capacidade de concentração, de foco, de atenção.
Aumenta também a capacidade de encontrar motivação. Imagina se eu estou exausta e ainda cheio de coisas que eu preciso tanto fazer, onde fica a minha motivação? Em outras palavras, onde fica o meu tesão pela vida ou mesmo pelo que eu faço, né? Então, criatividade. E aí, quando a gente fala em criatividade, e na biodança, quando a gente fala em criatividade, a gente não fala só da criatividade do poeta, do escultor, do pintor, do artista. É a criatividade do dia a dia, a criatividade nas pequenas coisas, é a criatividade existencial. Claro, para encontrar uma solução ao problema, alguma dúvida, alguma questão que a gente tem, alguma dificuldade que a gente tem, a superação de pequenas dificuldades, experimentar uma nova comida, todo esse tipo de coisa tem que ser criativo, tem que... Passa pela criatividade. Claro, sim. Claro. A nutricionista me passou um monte de alimento que eu nunca comi. Uma vez comi, mas não gostei. Não gostou como estava preparado. Então, criativamente, vamos prepará-lo de outra maneira, um pouco mais suave, com outro temperinho, assim. A gente acaba comendo. Isso é criatividade também. Não é pintar um quadro somente, também né? Mas não é somente a veia artística, a questão artística. Criatividade para a vida, vivencial, como ela falou, criatividade existencial. Sim, encontrar... Mas para ter essa criatividade, eu também preciso ter com esses certeza, momentos com certeza, de recuperação, né? A gente pode se recuperar, porque senão é uma quantidade de demanda que a gente não consegue ficar em pé e acaba realmente indo para... Melhora também a questão das funções cognitivas, né? Até a nossa capacidade de raciocínio lógico precisa também desses momentos de descanso, de parar, né? De inatividade. Né? Outro ponto que eu acho que é muito comum, quando a gente está muito estressado e cheio de coisas para fazer, onde está o humor? Onde está o bom humor? Nem falar. Né? Em geral, ninguém tem bom humor, não, tá? Né? Longe do bom humor, tá de mau humor mesmo. Então, o humor também está ligado à nossa capacidade de parar. Então, diante de tudo isso, só para citar alguns exemplos dos benefícios desse estado de ócio, é importantíssimo, sim. E quando a gente não se permite o ócio durante muito tempo, e às vezes durante muitos e muitos anos, e até perdeu essa capacidade, a longo prazo, isso pode ser muito danoso, sim, para a saúde emocional. Alguma dúvida? Vai adoecer, vai somatizar e vai colocar no corpo, vai adoecer, porque o corpo reclama. Se a gente não cuidar a tempo, vai reclamar. E aí vem a necessidade de parar, né? Porque aí eu preciso tomar remédio para dormir, eu preciso tomar remédio para diminuir a minha ansiedade, né? Então, eu começo, quer dizer, o que era natural, uma regulação natural do corpo, como ela não acontece naturalmente, eu começo a precisar de medicamentos, de outros recursos para conseguir parar. Né? Então, o que era para ser natural não acontece. E não acontece porque estamos profundamente mergulhados e moldados numa sociedade produtiva que não pode parar. Isso, o tempo inteiro, na atividade. Então, vem cá, e a biodança? Em que ajuda a biodança? Sim, como que a biodança pode entrar aí? Como que pode ajudar a ter uma vida mais equilibrada e a poder cada vez mais aproveitar esses momentos ou esse tempo de ócio em benefício próprio. E como isso nos pode colocar de uma maneira diferenciada perante a nossa vida. Primeiro, de viver mais plenamente, que não é pouca coisa. Realmente sentir que a gente não está durando, que a gente está vivendo, né? E fazendo coisas que fazem bem para a gente, que a gente deseja, conseguindo fazer. E mais, fazer o que eu quero. Dentro, conectado com o meu desejo, com a minha possibilidade. Né? Então, assim, não estar sendo levado... Assumir o protagonismo da vida. Assumindo as minhas nossa proposta as rédeas, né? Tomando a rédea da vida. Da minha própria vida. Eu vou levar o veículo aí, vou levar esse corpinho para onde eu quero, vou fazer o que eu quero.
dentro da possibilidade, a gente pode, e a gente, muitas vezes, sozinho sai dessa possibilidade. Ou se entrega tanto à corrente que depois não sobra energia para nada, né? A gente não consegue fazer nada do que a gente gosta. A biodança é um sistema evolutivo que age de uma maneira muito gradual, muito paulatina. Aí, depois de um tempo, é uma construção, a gente vai construindo, e a gente, na biodança, tem... toda aula de biodança tem uma ativação, e depois tem uma curva de regressão, onde a gente vai resgatar esse momento de ficar mais quieto, mais calmo, mais em maior intimidade consigo mesmo, mais introspectivo, mais para dentro, para depois novamente ativar e sair, voltar para casa, ir para a vida, sim? É como uma regulação que a gente faz. Como não é uma regulação? E todos os exercícios, todas as propostas de movimento, as propostas vivenciais, são todas propostas de autorregulação também, da gente encontrar esse equilíbrio interno que a gente traz, eu sempre falo, costumo falar que a gente traz de fábrica, só que essa vida frenética e doida que a gente vive nos vai tirando desse equilíbrio que a gente deveria naturalmente. Ter naturalmente, né? A gente tem naturalmente. Quando chega a esse mundo, né, na vida, a gente tem esse equilíbrio natural. Mas ou a gente vai encontrando também. A criança muitas vezes fica exaurida e cai. Você vê uma criança assim, cai a energia. Desmaia, né? Desmaia quando acabou a energia, né? Quando Desliga. acabou a energia, aí ele acabou a Duracell, aí ele cai aí. Mas depois nós vamos aprendendo a regular isso. E depois desaprendemos, quando começamos no mundo do trabalho, dos estudos, um monte de demanda, a gente quer dar conta de tudo, inventa coisas para fazer, que obviamente a gente não pode fazer. Eu sempre conto a história de meus alunos, eu sou professor, né? Sou professor de idiomas, aí os alunos chegam e me falam, professor, mas quando eu falei na prova oral, eu estava misturando muito com inglês, né? Falei, não, na verdade, você mistura um pouco com o francês. É porque eu estou estudando, voltei ao inglês, estou concluindo, e voltei a estudar francês. Nossa, eu sou professor de espanhol. Você está estudando espanhol, francês e inglês ao mesmo tempo? Nossa, sim, mas o problema é o mestrado, né? Você também está fazendo mestrado? E você trabalha, né? Sim, trabalho 8 horas por dia. Mas o problema é que eu tenho 2 filhos pequenos. A pessoa está doida. Gente, essa pessoa está doida. E ela se obriga a fazer todas essas coisas. Como que aguenta? Como que o corpo aguenta? Como que a família? Como que essa pessoa vai conseguir o empreendimento mínimo de algo? Não vai conseguir de nada, né? Tem que fechar. Vamos fechar aqui que está chovendo muito. Aí a Sheila levantou para fechar a janela. E está chovendo para aqui, está chovendo com vento para aqui, para dentro da janela, para dentro da sala. Uma tempestade. Está caindo um toró aqui em Brasília. Então é isso, a gente se obriga a esse frenetismo de vida. Aí a gente não vive, a gente só responde às coisas que vão chegando. De uma maneira assim, alocada, aceleradíssima, assim, vertiginosa. Né? Aí a gente não está vivendo. Então, a proposta da violência é justamente essa. Nós temos 5 linhas de vivência. Temos a afetividade, que é a linha que costura todas as outras. Depois temos a vitalidade, porque tem muitas pessoas que ficam, a maior parte de nós ficamos na frente do computador o dia inteiro. Então, realmente temos que imprimir vitalidade aí, ativar para depois poder desativar. Sim? E depois temos a sexualidade, que é o resgate do prazer de comer uma fruta. A sexualidade de uma maneira bem abrangente, bem ampla. Muitas pessoas entendem a sexualidade só como o ato sexual. Não. A sexualidade, o resgate do prazer. Muitas pessoas, prazer na vida, só cumprem ordem. Então, estamos assim, no automático. Então, essa é uma das... E temos a criatividade também. E depois ir além.
A gente crescer, evoluir, ir além, esse é o resgate da transcendência, a linha da transcendência. Essas são as 5 linhas. Uma muito importante é a linha da criatividade. E é criatividade existencial, como a Sheila acabou de falar, é criatividade de a gente poder se postar perante a vida de uma maneira mais criativa, resolvendo seus problemas, viver a vida mais plenamente, procurar. Porque muita gente fala, Estevam, mas é muito fácil falar do ócio. Eu não tenho como parar, porque eu tenho 3 filhos, eu tenho que alimentá-los, eu tenho uma casa para manter, eu tenho que manter o meu carro, eu tenho que pagar os boletos. Como que eu vou fazer? Eu tenho que pagar minhas contas, cara. Como que eu vou fazer para ter ócio? Com criatividade. Podemos ter momentos de ócio e aproveitá-los, que não seja um momento de exaustão, podem ser momentos de ócio nos quais a gente está na vida de uma maneira mais plena e mais presente. Sim? Então, essa foi a nossa live de hoje. A Sheila está aqui, fechando a janela para não alagar a casa. É uma tempestade enorme que está caindo. Estamos chegando no final. A Maristela chegou, querida Maristela, chegou agora. Essential Yoga. Tem alguns que têm nomes mais empresariais, né? Digamos assim. Aí, nós, por exemplo, não é nem Sheila nem Estevam, é Bio2. Bio2 biodança, né? Ao menos dá para saber que é biodança, mas não dá para saber que é Sheila e Estevam. Né? Então, sim, muitos de nós temos nomes diferentes, sim. E estamos chegando ao fim da nossa live de hoje. E quem começou do meio para o final ou não teve a oportunidade de ver ao vivo, ela vai ficar gravada nos 3 canais, Facebook, YouTube e Instagram. A partir de amanhã estará disponível. Aí eu recomendo muito, especialmente, entre no nosso canal do YouTube. Tem conteúdos muito, muito interessantes. Assinem o canal, ativem o sininho para receber as notificações. Você vai gostar muito. Tem conteúdos muito, muito interessantes. É só um bate-papo descontraído, sempre à luz da biodança. E sobre temas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Temas que nos interessam, né? Atuais. Interessam todo mundo. Atuais. Tratado de uma maneira leve, muito leve, muito gostosa. E nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, às 7h30, nós também fazemos lives, onde nós temos um bate-papo com algumas pessoas. Nós chamamos de live entrevista. Entrevistamos alguém, mas na verdade é um bate-papo assim, descontraído, com temas, como o tema central aí é a biodança, como está a vida da gente e os benefícios que a biodança vai trazendo para a vida de cada um de nós. Sim? Nós somos fãs da biodança, já temos muito tempo de biodança, mais de 30 anos que fazemos biodança e muito tempo de facilitação também. Então, estamos aqui. Estamos onde? Diga. Aqui em Brasília? Sim. Na Asa Norte, 712-912 Norte, Escola Mafagafo. Temos 2 grupos regulares, terças e quartas-feiras, às 20 horas. E você está convidado a fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Venha conhecer os nossos grupos, conhecer a biodança, se não conhece a biodança. E será muito bem-vindo. Com certeza. E se já conhece a biodança, será muito bem-vindo. Tá, Maristela? Pode vir a visitar a gente sem problema. A gente vai receber você de braços abertos. Estamos aguardando você. Ficamos por aqui hoje. Um beijo no coração, uma excelente semana para todos nós. Uma excelente semana para todos. Sim. E vamos ver se está alagado. Alagado aqui, alagando. Beijo no coração. A live fica postada aí. A partir da manhã ela está postada nos 3 canais. YouTube, nosso canal de YouTube, Instagram e Facebook, tá? Curtam aí, deem like, assinem o canal, que tem conteúdo muito interessante. Sim? Aguardamos vocês sempre. Beijo no coração.